Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata dos números compostos, tá? Números compostos são os números, como diz aqui na nossa definição, são os números naturais que possuem mais de 2 divisores. Ou seja, além do número 1 e além de ele mesmo, eu tenho mais divisores, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, eu coloquei aqui o número 8. O número 8, ele possui quantos divisores? Vamos analisar? Ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, ele pode ser dividido por 4 e por 8. Então, analisemos aqui o seguinte, olha só. A quantidade de divisores de 8, ela ultrapassa o 1 e ele mesmo. E o número será composto sempre que acontecer isso. Se você pensar de repente na operação de divisão, é só você analisar o seguinte. Um número será dito composto quando ele puder ser dividido por qualquer um outro número diferente de 1 e dele mesmo. Por exemplo, aqui, eu tenho o número 15. Repare que eu posso dividir o número 15 por 3, eu posso dividir exatamente, de uma forma exata, aliás, o número 15 por 5, tá? Então, por esse motivo, nós podemos afirmar que o número 15 ele é composto. A mesma ideia também funciona para o número 50. Nós podemos dividir o número 50 por 2, podemos dividir o número 50 por 5, por 10. Então, por esse fato de eu poder pegar qualquer um desses números e poder dividi-los por qualquer valor diferente de 1 e diferente deles mesmos, eu posso afirmar que esses números são chamados de compostos. Agora, como é que a gente faz, de repente, uma coisa muito importante que é a decomposição de números compostos? Pessoal, para que a gente possa decompor números compostos, é muito importante a utilização também dos números primos. E aí, nesse caso, vamos só elencar aqui, tá? Os números primos são formados por 2, 3, 5, 7, 11 e assim seguindo, tá? Então, eu vou colocar apenas esses aqui por enquanto, pois são os que a gente vai mais utilizar aqui nessa decomposição, tá bom? Então, olha só. Vamos primeiramente aqui decompor o número 120, tá? Eu tenho que analisar o seguinte. 120 é par? É. Sendo par, eu posso dividi-lo pelo primeiro número, no caso aqui, o primeiro número primo existente nos números naturais, tá? Então, eu vou resolver aqui a divisão por 2. 120 dividido por 2 é igual a 60. Legal. Esse resultado ainda é um número par. Pelo fato de ainda ser um número par, nós podemos continuar a divisão por 2. Logo, então, 60 dividido por 2 é igual a 30. De novo, o mesmo esquema. Reparem, o resultado ainda continua sendo um número par. Então, nós podemos, novamente, dividi-lo por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 é um número par? Não, é um número ímpar. Logo, então, a divisão por 2 a gente já esquece. E aí a gente vai analisar a possível divisão exata pelo próximo número primo, que aqui nesse caso, repare aqui comigo, depois do 2 vem o 3. Dá para dividirmos 15 por 3? Sim. Então eu coloco o 3 aqui. E essa divisão de 15 por 3 é igual a 5. Logicamente, o 5 não divide por 3 de forma exata. Como só me resta aqui ainda o 5, então a divisão é por 5, tá? E essa divisão é igual a 1. Toda vez que você chegar no número 1, a sua decomposição aí parou. Agora, como é que é feita essa transformação da decomposição? Simples. Nós iremos analisar aqui quais são os números primos utilizados. Nós utilizamos o número 2, o número 3 e o número 5. Eu vou escrevê-los aqui então, ó, 2 vezes 3
vezes 5, certo? Só que tem um detalhe. Esse número 2, reparem que ele repete 1, 2, 3 vezes. Logo, então, essa quantidade de repetição, ela vai sempre ser o expoente desse número primo. Como assim? Se aqui o 2 repete 3 vezes, então eu coloco o 2 com o expoente 3, tá? Como o 3 e o 5 só aparecem uma vez aqui na nossa coluna da direita, então não há necessidade de colocar nenhum expoente para eles, tá bom? Logo, então, a decomposição do 120 é igual a 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5, onde, se de repente você resolvesse essa multiplicação desses 3 elementos, você volta como resultado o 120, tá? Então, a decomposição é isso. É você pegar um número natural qualquer e escrevê-lo em forma de multiplicação, onde essa multiplicação ela só é formada com números primos. Legal? Vamos a mais um exemplo? Olha aqui o número 250 agora. Deixa eu só separar aqui para que a gente não misture, tá? Então, vamos analisar agora o número 250. Vamos para o mesmo esquema. Reparem que os primos em ordem são 2, 3, 5 e assim sucessivamente, tá? Pelo fato de esse 250 ser um número par, eu vou começar a sua divisão por 2. A metade de 250 é igual a 125. Opa, aqui já foi o número ímpar. Sendo ele, então, número ímpar, eu já sei que eu não vou utilizar o número 2 novamente, tá? Porque aí, nesse caso, a divisão não será exata. O próximo número primo é o 3. Só que 1 mais 2 é 3, 3 mais 5 é 8. Pela regra da divisibilidade, sendo esta soma igual a 8, a gente não pode dividir esse valor por 3. O próximo valor é o 5. Um número qualquer é divisível por 5 se ele acabar em 0 ou em 5. O que acontece aqui, ó. Então, eu vou dividir esse valor por 5. Legal? 125 dividido por 5 é igual a 25, tá? Pois o 25 repetido 5 vezes e somadas todas essas 5, eu volto para o resultado de 125. Repare que esse número ainda termina em 5, o resultado no caso. Logo, então, eu ainda posso continuar a divisão por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5, pois 5 vezes 5 é 25. Então, aqui vem o 5. Legal? E aí, como nesse caso só me resta o número 5, eu ainda posso dividi-lo pelo próprio 5. E pelo fato, pessoal, de nós termos aqui dois elementos iguais, essa divisão é igual a 1. E toda vez que a tua decomposição aqui do lado esquerdo, na coluna, chegar ao número 1, então finalizamos a nossa decomposição. O que nos resta aqui agora é escrever esse resultado. Como? Nesse exemplo, nós utilizamos quais números diferentes? Nós utilizamos o 2 e o 5. Logo, então, eu vou ter aqui a multiplicação de 2 por 5. Só que, repare que o 5 me aparece 3 vezes. Se o 5 aparece 3 vezes, automaticamente, o expoente do 5 é igual a 3. Como o 2 só aparece uma vez, não há necessidade de escrever nenhum expoente. Logo, a decomposição de 250 equivale a 2 vezes 5 elevado ao cubo, tá? Então, o que eu te mostrei aqui nessa aula foi, primeiramente, a definição de números compostos e como identificá-los e a diferença entre o número composto e o número primo. Além disso, te mostrei também a decomposição de qualquer número natural, a decomposição em números primos, tá? Desculpa, de qualquer número natural, tá? Mas aí, independente de você verificar que estamos trabalhando com números compostos, não se esqueçam que, para que a gente possa trabalhar essa decomposição,
é de suma importância a utilização desses números primos. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.